Retomando os estudos da prova simulado, você que está estudando para fazer o exame teórico do Detran, vamos já à primeira pergunta. Meu nome é Pedro Luiz e você está no canal CFC Play. Aqui você passa. Vamos lá! Um fator que reduz a atenção do condutor e pode ser causa de acidente é A. Utilizar a luz baixa do veículo sob neblina. B. Falar ao telefone celular enquanto dirige. C. Observar frequentemente os sinais de luzes no painel. D. Utilizar os espelhos retrovisores antes de mudar de direção. Bom, essa pergunta pode ser óbvia e olha que fala aí, ó, reduz a atenção do condutor. O que reduz a atenção do condutor? Falar ao telefone enquanto dirige. Se você olhar aí para as pessoas que estão dirigindo nas ruas, você vai observar muita gente agindo dessa forma. Você não vai fazer isso. A pergunta é clara e óbvia, mas é cobrado no Detran, na prova do Detran, bastante. Por quê? Porque eles apontam a conduta do condutor. Ele quer saber de você, né? O que você sabe. Ok? Vamos para a próxima. Entre as condições adversas de via estão A. O desvio e os buracos. B. O morro e o granizo. C. O granizo e a pista escorregadia. D. A chuva e a neblina. Então percebam que ele fala aí das condições adversas de via. E vamos começar aqui pela letra D. A chuva tem alguma coisa a ver com via? Não, é tempo, né? Meteorológico. O granizo, a mesma coisa. O morro você poderia ser aí porque é uma subida da via, mas o granizo não é. Agora, os desvios e os buracos são, né? Você vê lá o desvio, você sabe que você não pode errar, ok? Diante da placa de advertência A16, o condutor deve estar alerta, pois na via há circulação de A. Locomotiva, B. Veículos de reboque, C. Bonde, D. Ônibus elétricos. Bom, aí, né? A circulação de bonde. Essa placa significa bonde, né? E nós vamos encontrar aí o bonde onde a cidade tem o bonde, né? Isso aí. Não são todas que tem. Faça os 3 Cs. Curta, comente, compartilhe e também não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você dá aquela força. E você quer passar nesse exame teórico? Então veja essa placa. Essa placa é uma placa que pouca gente conhece. Vamos ver o que significa. Ó. A placa de regulamentação R22 alerta o condutor para riscos de atolamento na via, indicando como providência A. Letra A. Troca por pneus próprios para o barro. Utilização de correntes nos pneus. C. Troca por pneus lisos. D. Calibragem dos pneus. Então, vamos anotar aí a palavra-chave, né? Que é riscos de atolamento na via. Para você correr o risco de atolamento, a via deve estar com muito barro, né? Muita lama. Então, o que você vai utilizar? Vai utilizar as correntes, utilização de correntes. É muito comum nos locais onde tem estradas, né? Estradas de terra. Aí você precisa colocar as correntes.
Que tipo de veículo automotor os condutores habilitados na categoria A podem conduzir? De todas as categorias, a categoria A é a mais facinha de você entender. Por quê? Porque nós sabemos que são as motocicletas, motonetas e ciclomotores, ok? É isso daí. Quando você tem a categoria A, você pode dirigir todos os veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, sidecar. Fica bem fácil essa daí. Na prova do Detran, todas elas, vai cair uma pergunta sobre esse assunto. Sempre cai, sempre. Veja só. Por dirigir sob efeito de álcool, qual é a infração e a penalidade do condutor? A infração gravíssima, penalidade de multa, 10 vezes o valor do grupo e suspensão do direito de dirigir. B. Infração gravíssima, penalidade de apreensão do veículo. C. Infração média, penalidade de apreensão do veículo. D. Infração grave, penalidade de cassação do direito de dirigir. Aqui tem várias coisas para comentar. Primeiro, não existe penalidades, né? Como, por exemplo, apreensão do veículo. Não tem. Apreensão do veículo de novo aqui, ó, não tem. Ok? Isso pode descartar aí, não vai ter. A infração correspondente à infração que ele pede, né, e a penalidade do condutor ao dirigir sob efeito de álcool, a infração é gravíssima. A penalidade é uma multa e essa multa é multiplicada por 10 vezes o valor do grupo. É o valor monetário que se multiplica, vai dar R$ 2.934,70 e também uma suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se você soprar o bafômetro, se a pessoa, o condutor, dirigir embriagado e soprar o bafômetro e der acima de 0,34 miligramas de litro de ar alveolar, ela estará presa porque está cometendo um crime, dirigir embriagado. Se ela se recusar a fazer o teste do bafômetro, ela vai cometer a mesma infração. Gravíssima, penalidade de multa, 10 vezes o valor do grupo e suspensão do direito de dirigir. Dirigir embriagado é um crime. Próxima pergunta. Diante da placa de regulamentação R4B, qual deve ser a ação do condutor? A. Não deve virar à esquerda. B. Não deve virar à direita. C. Deve virar à esquerda. D. Deve virar à direita. Essa tá fácil, mas vou fazer uma lembrança aí que você não pode esquecer. Quando a placa de regulamentação tem essa faixa na diagonal, quer dizer aí uma proibição. Então, o que significa? Qual deve ser a ação do condutor? Não deve virar à direita. É uma proibição. Próxima pergunta. Em uma rodovia, para aumentar a segurança em caso de chuva, além de reduzir a velocidade, o condutor deve: A. Aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. B. Reduzir a distância do veículo à frente e acender o farol alto. C. Manter distância compatível do veículo que segue à frente e acender o farol baixo. D. Aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol alto. Então, o que ele está pedindo aí? Vamos ver. Aumentar a segurança em caso de chuva, né? Choveu, você deve aí fazer o quê? Manter distância compatível do veículo que segue à frente e acender o farol baixo. Só para lembrar aqui, ó,
Não se pode acender o farol alto, ok? Você vai atrapalhar. E aqui também, ó, acender o farol alto, também reduzir a distância. Ó. Você não pode, você tem que aumentar, né, a distância, aí uma distância compatível. Porque apenas e tão somente a chuva já é uma condição adversa e você deve aí reduzir a velocidade, aumentar a distância para você dirigir com segurança. Em um trecho de rodovia, você, condutor, percebe que existe à sua esquerda uma linha longitudinal pintada em cor amarela, separando sua faixa de tráfego da faixa adjacente. Bom, nesse trecho você redobra a atenção porque sabe que, veja que a pergunta é complicada, ela ficou grega aí, né? Vamos explicar primeiro a pergunta, nem vou ler a resposta ainda. O que ele está pedindo aí? Ó? Então, primeira coisa que devemos saber, o que é uma linha longitudinal? Linha longitudinal é aquela linha que vai acompanhando a via ao longe, longitudinal. E faixa adjacente é o que está do lado, adjacente é o que está do lado. Então, ele pergunta o seguinte, ó, uma linha longitudinal pintada em cor amarela, separando sua faixa de tráfego da faixa adjacente. Então, a linha longitudinal está separando a pista, né, em duas faixas, uma aqui e outra desse lado aqui, ó. Ok? Então, o que está falando aí, ó? Preste atenção na resposta B, a pegadinha que tem aqui, ó. Ele fala assim, ó, neste trecho, devido à cor da sinalização horizontal, a ultrapassagem é proibida. Tá certo isso? Não, não é a cor que dá a proibição. O que dá a proibição de ultrapassagem é o formato da linha, porque essa linha poderia ser longitudinal seccionada. E a linha seccionada ela é amarela e, portanto, ela permite a ultrapassagem. Ok? Então, mesmo sendo seccionada, ela é longitudinal, porque ela acompanha aí o comprimento da via, né? Então, o que não permite a ultrapassagem é a linha contínua. Então, a cor não é que indica a permissão ou a proibição da ultrapassagem. A cor amarela indica o que? A faixa adjacente em sentido de tráfego contrário ao seu, porque a cor amarela indica duplo sentido de direção, um que vai e outro que vem. Entenderam? Então, a cor não indica a proibição ou a permissão. Okay? O que indica é o formato da linha e para que seja permitida a ultrapassagem tem que ser seccionada. Okay? E a cor indica duplo sentido de direção. Se fosse branca, seria sentido único. Ao fazer curvas em rodovia, para maior segurança, o condutor deve a. Reduzir a velocidade antes da curva, virar o volante de forma suave e acelerar gradativamente. B. Aumentar a velocidade antes da curva e frear sucessivamente para manter o veículo em equilíbrio. B. Manter a velocidade e frear no meio da curva, movimentando o volante de forma suave. D. Acelerar no início da curva para aumentar a aderência dos pneus e segurar o volante com as duas mãos. Então, pessoal, o que ele está perguntando aí? Né? Curvas em rodovia, a segurança, o que você deve fazer para fazer uma curva com mais segurança. Então, aqui ó, é reduzir a velocidade antes da curva, virar o volante de forma suave e acelerar gradativamente. Bom, ter curvas em rodovia, né, é muito comum.
Geralmente existem as placas sinalizando. No caso aqui, ó, é uma curva acentuada à direita. Poderia ser uma curva só à direita ou à esquerda, enfim. Mas vai existir antecipadamente uma placa de advertência. E para fazer uma curva com segurança, você tem que reduzir a velocidade para fazer a curva com a velocidade compatível, né? E acelerar gradativamente, suavemente, para manter a tração, né, dos pneus ali, né, das rodas motrizes, para manter o carro na via. Ok? É isso aí. A placa de advertência A43 alerta sobre a proximidade de acesso a: letra A, você se encontra no aeroporto. B, área com restrições de circulação de veículos. C, aeroporto ou aeródromo. D, posto de alfândega. Então, o que ele está pedindo aí? Proximidade. A placa de advertência A43 alerta sobre a proximidade. Proximidade do quê? Aeroporto ou aeródromo. Você estará próximo a um aeroporto. Olha o aviãozinho aqui atrás, ó. Ok? E não você se encontra no aeroporto, onde muita gente erra essa pergunta. Ok? Você, quando vê essa placa, você está na proximidade do aeroporto ou aeródromo, mas não está no aeroporto. Fique atento a isso daí. O condutor que dirige com atenção não deixa de observar a todo instante: A, o noticiário dos telejornais pelo monitor de TV a bordo do veículo. B, as mensagens de texto que chegam pelo telefone celular. C, as placas de publicidades e anúncios comerciais à beira da via. D, a movimentação de pedestres, ciclistas e veículos ao longo da via. Bom, aqui eu acho que você já percebeu qual é a resposta certa, porque ele está pedindo aqui, ó, observar a todo instante. O que você observa a todo instante aí? Sim, a movimentação de pedestres, ciclistas e veículos ao longo da via. Só para a gente ter uma palhinha aqui, ó, noticiário de telejornais, claro que não. As mensagens de texto que chegam no telefone celular também não. As placas de publicidade também não. Ok? Se você der um vacilo aí, ó, o que pode acontecer? Um atropelamento, você pegar um condutor saindo de trás do veículo. Ó. Então, precisamos estar atento, muito atento, a todo instante. A velocidade máxima permitida em vias coletoras, nas quais não exista sinalização regulamentadora, é de. Você precisa decorar essa tabelinha de velocidade máxima para as vias. Nesse caso aí, qual é a velocidade máxima permitida para as vias coletoras, aonde não exista sinalização regulamentadora? É 40 km por hora, você precisa memorizar. E vou ensinar como que você memoriza. Ó, olha essa ferramenta aí, qual que é o nome dela? É um alicate. Alicate. Agora não esqueça dessa sigla aqui, ó. LCAT. Local, L de local, C de coletora, A de arterial, T de trânsito rápido. Para cada uma delas tem uma velocidade correspondente: local 30, coletora 40, arterial 60, trânsito rápido 80. Não esqueça do alicate, decore lá, ó, 30, 40, 60 e 80, ok? A coletora é 40 km por hora, não esqueçam disso. Então, lembre do alicate e do LCAT. Gostou da dica? Próxima.
Freios deficientes exigem maior distância de frenagem, o que pode contribuir para causar um acidente. Uma condição adversa que reduz a eficiência do sistema de freio é a seguinte: A. Presença de água no fluido de freio. B. Disco dentro das especificações do fabricante. C. Pastilhas dentro do prazo de validade. D. Lonas novas. Então, percebam aí o que ele está pedindo, ó, uma condição adversa que reduz a eficiência do sistema de freio. Outra coisa que devemos saber é que fluido é líquido, e aqui pode ser também, em vez de fluido de freio, o óleo de freio. Nós precisamos estar atento ao óleo de freio e ao fluido, né, de freio ali, trocar, manter, né, o nível, né, trocar quando preciso, né, fazer a manutenção. Então, a resposta correta é presença de água no fluido de freio. E você sabe por que a água, ela junta água no fluido de freio? Porque o fluido de freio, ele tem uma propriedade que é ser higroscópio. O que isso significa? Que ele absorve água, que nem o sal de cozinha. Você deixa o sal em cima de alguma coisa, você dá uma olhada, daqui a pouco está molhado. O fluido de freio é da mesma forma. Por isso, exige manutenção constante nos freios. Ok? Essa é a resposta, né? Você precisa manter ele em dia. Para estabelecer uma convivência pacífica no trânsito, espera-se que os condutores sejam intolerantes com quem comete erros grosseiros no trânsito. B. Mantenham comportamentos de tolerância e solidariedade. C. Entrem em conflito no trânsito para defender seus direitos. D. Pensem primeiro em si mesmos e depois no bem coletivo. Então, ele está pedindo aí a convivência pacífica. E é o que nós desejamos no trânsito, todos nós desejamos uma convivência pacífica. O trânsito é uma relação compartilhada, portanto, precisamos que mantenham comportamentos de tolerância e solidariedade, ok? É isso que precisamos no trânsito. E é por isso que estou aqui, é por isso que nós estudamos o trânsito, para que ele fique menos violento, para que todos nós possamos ter um trânsito melhor. E para que o trânsito fique melhor, nós precisamos ensinar mais sobre o trânsito. Portanto, você não se esqueça de fazer os 3 Cs. Curta, comente, compartilhe e também não se esqueça de se inscrever no canal. Assim ele se tornará mais forte e podemos ensinar a mais pessoas. Desejo a você um bom exame. Muito obrigado por você ter assistido o meu canal e nós nos encontraremos lá no trânsito. Boas aulas práticas e até lá!